dia, gente! Hoje é um ótimo dia pra fazer as pessoas sorrirem. Quase que eu errei a intro. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia Borges Nunes, eu faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente estou na primeira fase do curso de medicina. E esse é mais um vídeo daquela nossa série sobre as semanas do curso de medicina, que eu já tô ficando louca. E esse aqui é o vídeo da 8ª semana do curso de medicina da UFSC Floripa. O último vídeo que eu fiz foi da 7ª semana, obviamente. Pra vocês terem uma ideia, eu já estou entrando na 13ª semana. E estou gravando o vídeo da 8ª semana, porque minha vida tá maluca. N motivos. Primeiro que meu celular acabou a memória, então eu tive que parar de gravar um pouco e começar a editar um pouco. Então eu já editei, por exemplo, o vídeo do primeiro dia de aula. Editei também segundo vídeo de como eu passei em medicina. Então eu comecei a editar os vídeos justamente porque eu fiquei sem memória. E assim, gente, foi acumulando, porque depois eu não ia pra Criciúma, ou então porque a faculdade tava louca mesmo, mas enfim. Agora eu voltei a gravar os vídeos da semana, eu vou gravar da 8ª hoje. Já gravei outro vídeo hoje, não das semanas, mas era outro vídeo que eu também tinha que gravar. E vamos ver se eu consigo botar em dia. Isso que é a primeira fase. Tipo, a primeira fase é uma das mais de boas que tem. 8ª semana do curso de medicina. Acabou a iniciação, a metodologia científica, mas já tive a minha última aula, já entreguei meu trabalho final. E aí, no lugar de metodologia científica, a gente tá tendo prova. Então eu tive o quê? Prova de bioquímica na segunda-feira. Isso explica muito porque que eu não gravei sobre a 8ª semana. Essa semana foi uma semana um pouquinho de boa, bem... porque eu tive bastante área verde, graças ao bom Deus. Na segunda-feira tive aula de saúde e sociedade, a gente continuou aprendendo sobre APS, que é atenção primária da saúde. A gente aprendeu estratégia da saúde da família, que é basicamente a equipe que tem no posto de saúde, no caso a equipe da atenção primária à saúde. É formada por um médico, que pode ser ou médico generalista, ou médico clínico geral, ou médico especialista em medicina da família, que é o ideal. Tem sempre uma enfermeira, pode ser também uma enfermeira generalista ou especialista em medicina de família, uma técnica ou auxiliar e agente comunitário de saúde. Por incrível que pareça, é só isso. Mas Letícia, no meu posto tem dentista. Dentista, auxiliar de dentista é opcional. Claro, agente comunitário de saúde e técnica pode ter mais, tá? Mas por equipe é só um médico. Tem mais de um médico no seu posto é porque tem mais de uma equipe de saúde de família. Nossa, mas no meu posto tem nutri, tem fisioterapeuta, tem psicólogo. São todos profissionais opcionais. Eles não fazem parte da equipe básica, pelo menos até hoje, de saúde da família. Se o dentista sair, a prefeitura não tem a obrigação de contratar um dentista de novo. Mas se o médico sair, a prefeitura tem o dever de contratar um novo médico. Na segunda-feira, ainda de manhã, eu tive prova de bioquímica pro meu completo desespero. Eu estudei o suficiente pra não zerar. Fisiologia. Ah, falando nisso, gente, saúde e sociedade eu tô adorando, tá? Tipo, uma das matérias que eu mais gosto. Fisiologia foi bioeletrogênese. A gente tá na segunda aula de fisiologia. Já expliquei o que é essa matéria. Se você não sabe, não viu, não lembra, vai nesse vídeo aqui. Bioeletrogênese entra naquela parte que todo mundo odeia, que é sinapse do ensino médio. A gente estuda basicamente íons. Pra variar. Eu gosto muito de fisiologia porque é a parte que entende o corpo humano, mas de toda a fisiologia, a parte que eu menos gosto é essa parte aqui, que é das primeiras aulas, que envolve homeostase, íons, bomba de potássio, sinapse, potencial de membrana. Eu acho essa parte meio... mas eu prefiro isso à bioquímica. Basicamente, primeira aula, a gente aprendeu concentração de íons que tem fora e dentro da célula, como isso influencia no potencial de membrana dentro e fora da célula, líquido extracelular, líquido intracelular. E a gente aprendeu também os canais que transportam esses íons, que são as proteínas, que eu acho incrível que no ensino médio a gente só fala, galera, tem essas proteínas que transportam os íons e tem a bomba de potássio. E aí você chega na graduação e a professora fala, não é só isso, tem mais um monte de coisa pra vocês aprenderem. Ai, Senhor Jesus, eu já achava difícil no ensino médio, o que eu vou achar agora? Inclusive, eu acho bizarro que no ensino médio eu não entendi de jeito nenhum. Eu fui pro vestibular sem saber o que era bomba de sódio e potássio. E agora eu sei, porque eu tive que estudar. A gente aprende sobre as proteínas que fazem os transportes entre o meio intracelular, que a gente chama de LIC, e o LEC, que é o meio extracelular. A gente aprende exemplos de cada um. A gente aprende como é que se mantém a homeostase, como é que se mantém a concentração, não é concentração, mas o potencial de membrana que tem que ter. E a gente aprende um tipo de canal, que ele é um canal que depende de ATP, que é a bomba de sódio e potássio. Se você que tá no ensino médio acha chato, eu imagino que você vai continuar achando chato, mesmo estando na grade do currículo de medicina. Mas eu não acho mais chato, assim, eu aprendi a gostar na marra. Tem umas partes mais chatinhas, tipo potencial de equilíbrio da membrana, que tem uma fórmula enorme, mas não se preocupe, a gente não precisa saber a fórmula, a gente não aprende a usar nem a fórmula, tá? A professora só mostrou pra gente que existe. Terça de manhã, histologia nós tivemos, tecido muscular, inclusive eu achei muito legal. Tem uma pergunta que mandaram na caixinha, na verdade não é nenhuma pergunta, é um relato, eu não lembro, eu não peguei bem esse relato, eu deveria ter pego, mas eu não peguei. É de uma menina que ela falou que ela ficou muito feliz porque ela viu tecido muscular no cursinho, e aí eu mostrei no Instagram, eu tirei foto das lâminas e mostrei com detalhes tecido muscular, e ela achou muito legal
legal essa interação. Eu sempre tiro foto das lâminas de histologia e de biologia celular, que são as duas aulas que a gente usa microscópio, e eu sempre posto no Instagram e eu tento explicar o que eu tô vendo, porque às vezes nem eu sei. Quando eu sei o que eu tô vendo, eu tento explicar. Foi tecido muscular, eu achei muito legal essa aula porque foi uma das primeiras aulas que eu consegui ver tudo no microscópio. O microscópio é coisa de louco. Às vezes tu tem que acreditar que tu tá vendo aquilo, porque tu não tá vendo. Porque as lâminas às vezes não estão muito boas, e tem umas coisinhas que elas são tão pequenininhas que você não consegue achar. Vi até disco intercalar, que é uma, não sei se eu posso chamar de estrutura, mas é um componente do tecido muscular cardíaco muito pequenininho, que alguns colegas meus não conseguiram achar e eu consegui achar. Eu fiquei muito feliz por conta disso. Não é minha matéria preferida, mas entre todos os tecidos que eu já tive em histologia, eu acho que o tecido muscular foi o que eu mais gostei, até porque ele é um pouquinho mais simples mesmo. De tarde, na terça, a gente teve o BS, né? Interação comunitária. Então, se você vai lembrar bem, eu já fiquei na sala de procedimentos e na recepção. Aqui, nesse dia, nessa terça-feira, eu fiquei na farmácia. Se você não conhece a dinâmica de um posto, existem vários setores do posto. A farmácia é uma casinha, assim, é uma salinha, onde tem vários remédios. São remédios que o SUS fornece, ou pelo menos deveria, porque às vezes alguns estão em falta. Quando você pega uma receita ali na UBS, o médico te dá uma receita, você vai lá nessa farmácia e você pega os remédios que tem lá, que estão na sua receita. As pessoas chegam com uma receita, a gente coloca no sistema, você anota no sistema os remédios que estão saindo, para quem que está saindo, qual o paciente que está recebendo aqueles remédios, quantos remédios está recebendo, e você entrega pra pessoa. A princípio, eu estava pegando os remédios, então eu fiquei com uma enfermeira, ela ficava jogando no sistema e ao mesmo tempo eu ficava pegando os remédios. No começo, a gente fica meio perdido porque é muito remédio. É uma sala cheia de gavetas e nas gavetas tem as plaquinhas dos remédios. Depois que eu peguei o jeito, eu fui melhor, mas no começo eu fiquei meio perdida, eu fiquei que nem uma barata tonta. E depois, ela me ensinou também a jogar no sistema e aí eu joguei algumas receitas no sistema, assim. Pode não parecer tão empolgante pra você quanto ver um curativo na sala de procedimentos, por exemplo, mas eu gostei de ficar lá. Até porque quando não vinha muito paciente, tu pode descansar um pouco. A sala de procedimentos é um pouco mais louca. Quarta-feira foi um dia muito de boa, porque eu não tive aula. Eu tive uma prova só, que foi no início da tarde, foi uma prova super tranquila de biologia celular. Inclusive, eu gravei um vídeo no dia 26, na terça-feira de noite, e eu vou botar esse vídeo aqui pra vocês. Oi, gente! Hoje é dia 26 de setembro, é 9h20, e eu estou estudando pra prova de amanhã, que é biologia celular, algo que está tirando o meu sono. Brincadeira, gente, bioquímica está, biologia celular não tá tanto assim, não que seja fácil, mas além de ter os relatórios que ajudam muito na nota, porque eles são 1/4 da nota, é uma matéria um pouco mais tranquila, porque ela é muito ensino médio mesmo, o próprio nome já diz, biologia celular. Enfim, o fato que eu queria comentar não era isso. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu fiquei doente. Ontem eu tava com uma virose que me derrubou, mas mesmo assim eu tive que ir pra aula, só que assim, ontem eu não consegui estudar, e aí eu tô estudando agora, então eu tô estudando hoje, a aula é amanhã de tarde, de manhã não tem aula, então eu propositalmente fiquei um pouco mais tranquila, porque eu pensei, bom, em último caso eu estudo de manhã antes da aula. Mas algo que me chamou a atenção e que eu tava notando já nos últimos conteúdos é que uma diferença pra faculdade e pro ensino médio que eu tô notando é que diferente do ensino médio, que você vê várias coisas meio não conexas, aqui tudo se conecta. Na UFSC, eu não sei se em outras faculdades é assim, mas geralmente é também. Dando um exemplo, quando você tá estudando, sei lá, doenças arboviroses, né? As arboviroses são viroses que são transmitidas por animais. Quando você tá estudando em biologia arbovirose, você não tá estudando em química o que acontece no seu corpo para aquela arbovirose se desenvolver. Você não estuda tão intercalado assim. E aqui na faculdade você estuda, isso é muito legal. Tô aprendendo em anatomia, por exemplo, músculos. Eu já aprendi ossos, eu já aprendi articulações. Em histologia, eu aprendi tecido ósseo, quer dizer, eu vou aprender amanhã, porque a gente teve uma pequena troca de aulas, porque a professora ficou doente, que eu já comentei aqui, né? Nessa série de vídeos que eu tô fazendo. Já tive tecido conjuntivo, teoricamente tive tecido ósseo, tive tecido muscular hoje. A aula de anatomia, o pouco que a professora falou, entrou um pouquinho em histologia, se conectou com a histologia que eu tive hoje. Agora eu tô estudando pra biologia celular e isso tá se conectando com a matéria que eu tive em bioquímica. Isso é muito legal, porque a gente estuda exatamente a mesma coisa, tipo, a faculdade faz com que seja assim. Em fisiologia, eu também vou começar a ver tecido nervoso, que a gente vai estudar depois, sabe? Em anatomia, em histologia também. Isso é legal. Tem umas matérias que são bem fora, não tem muito a ver com o conteúdo do resto do semestre. O resto, cara, é muito legal, porque se conecta muito, sabe? Mas foi uma aula super tranquila de biologia celular. Uma aula não, uma prova. Fui bem. Depois da prova, a gente teve reposição de histologia. Tive reposição de histologia, o que me deixou muito chateada, porque essa semana era perto do meu aniversário. Eu tinha marcado com as minhas amigas de sair depois da prova,
prova e acabou que não deu, justamente por causa dessa reposição de histologia. Eu vi sair só na semana que vem. Quinta-feira foi anatomia teórica, sistema nervoso 1, sistema nervoso 1 e 2. Eu gostei das aulas, mas são aulas muito pesadas, sabe? Tanto é que eu não lembro muito bem, assim, do que teve na aula, porque eu nem consegui estudar esse conteúdo ainda. A gente aprendeu sobre o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Em embriologia de tarde tivemos desenvolvimento do sistema locomotor. Também outra aula muito pesada que eu não consegui estudar ainda. Eu vou começar a filmar quando eu estiver estudando, porque aí eu vou conseguir explicar melhor, porque agora eu não tô conseguindo lembrar. Sexta-feira de manhã tivemos anatomia prática, foi sistema nervoso 1, então a gente foi pro anatômico. Sim, a gente viu o cérebro, gente, é muito legal. Parece cérebro de livro, parece, na verdade, até um plástico, por conta da forma como ele é fixado. O cérebro in natura é uma gelatina, tanto é que falam que se você pegar o cérebro na mão ele vai desmanchar, porque ele é uma gelatina. Ele tem muita água, mas ali fixado, como ele é desidratado, ele parece um plástico. Vimos os cérebros, os lobos cerebrais. Depois a gente teve reposição de histologia prática, que foi tecido ósseo, que é uma aula muito difícil. E de tarde tivemos biologia celular, complexo de Golgi, secreção celular e observação de células caliciformes no microscópio. O complexo de Golgi, ele é um pouquinho mais complexo do que no ensino médio. A gente aprende basicamente, por exemplo, as faces do complexo de Golgi. Então tem face cis, tem face trans, tem o complexo Golgi trans. Você aprende como que é feito o processamento dessas proteínas nas diferentes faces. Então você vê passo por passo. É bem maçante o conteúdo. Você vê a dinâmica do complexo de Golgi com as outras membranas, na verdade outras organelas membranosas. Então, por exemplo, processamento de lipídios. O lipídio vai vir do retículo endoplasmático liso. Tudo isso na aula de biologia celular. Às vezes no ensino médio é passar tanta coisa que realmente é inútil, sabe? Tipo números imaginários, números complexos e coisas que às vezes o aluno fica com dúvida. Não é passado. Tipo, uma coisa que eu tinha muita dúvida porque falavam, nós temos as organelas membranosas. E eu pensava, tá, tem uma membrana, mas que tipo de membrana que é? Ninguém nunca me explicou isso. E na verdade as membranas das organelas membranosas são exatamente iguais à membrana celular. É uma bicamada lipídica também. E isso até tá envolvido com os processos de secreção celular. Porque pensa, uma vesícula que sai do retículo endoplasmático liso, por exemplo, carregando um lipídio, ela vai se fundir com o complexo de Golgi. Então ela vai fundir a membrana da vesícula, que também é uma bicamada lipídica, com o complexo de Golgi. Ela tem que ser feita do mesmo material. Então o mesmo material que saiu do REL, do retículo endoplasmático liso, tem que ser o mesmo material do complexo de Golgi. E aí o complexo de Golgi ele também vai formar uma vesícula que também tem que se fundir com a membrana plasmática da célula para enviar conteúdo para secreção. Também tem que ser o mesmo material, porque precisa ter essa fusão. Então é tudo o mesmo material, e isso eu não sabia. E a gente viu também os tipos de secreção do complexo de Golgi. Tem secreções que elas são feitas a todo momento, então o complexo de Golgi está toda hora secretando, e tem secreções que elas são secreções controladas, que são, por exemplo, secreções de glândulas. O complexo de Golgi, ele prepara as vesículas, só que ele deixa as vesículas meio que estacionadas dentro da célula, e essas vesículas elas só são liberadas quando tem um estímulo. E um exemplo desse tipo de célula que tem secreção controlada é uma célula chamada de célula caliciforme, porque ela tem o formato de cálice. E foi isso que a gente observou no microscópio. A gente observou lâminas fixadas, então a gente não montou a lâmina. Eu quase morri pra desenhar nessa aula. Foi uma aula legal, mas é meio maçante também. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar, se inscrever no meu canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sempre abro caixinha no Instagram pra você mandar sua pergunta. Como eu disse na de hoje, teve só um relato que eu achei muito incrível, mas que eu não peguei pra ler. Nos outros vídeos eu sempre leio as perguntas. Então se você quiser deixar alguma pergunta no Instagram, é só ir me seguir lá. Ou então deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder também. E agora eu tenho que correr porque eu tenho mais vídeo pra gravar. Beijo, gente. Até mais!